Tudo bom, galera do YouTube? Aqui é o DV Rodri para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, né, infelizmente nós iremos comentar sobre o péssimo Grenal Colorado ontem. Foi um amasso, foi desnecessário. Não é bem essa palavra que eu queria dizer. Foi humilhante, foi depressivo. Era depressivo que eu queria falar. Eu falei errado. Então, cara, foi tudo de ruim para nós colorados e para os games foi tudo de bom, né? Já começa a semana muito bom para nós colorados, um sofrimento. Para mim, cara, foi tudo de bom, né? Tudo de bom mesmo. Tudo de bom no sentido de ruim mesmo, porque eu vi o Vasco ser eliminado, o Inter tomar um 3-0 e praticamente nós consagrar que a gente é quase impossível nós virar esse placar, né? E é isso. Então, antes da gente começar esse magnífico discurso, né, não esquece da meta de 2.500 inscritos, que é a meta onde eu vou desbloquear os vlogs aqui no meu quarto. Então é isso, cheio de enrolação, então vamos que se embora desbloquear os vlogs. Lembrando que é válido até o dia 13 de agosto, que é o dia do aniversário do canal. Então é bastante prazo, então acho que a gente vai conseguir sim bater essa meta, que eu confio muito em vocês mesmo, né? E é isso, então né, simbora pro vídeo, espero que vocês gostem desse debate depressivo. E aí vocês vão me perguntar, ué, por que eu não reajo? Porque é o seguinte, né? Eu tô tendo vários problemas de imagem, né, claro. Se eu conseguir gravar... Calma aí que eu vou pausar o vídeo aqui, que eu vou fazer uma... Puxar aqui a cortina da janela, já volto. Voltamos, né, galera? E aí, cara, eu tô tendo vários problemas com gravação. Eu já fui até quase para ser expulso do meu canal por conta que eu tava reagindo a direitos da Globo que eu não podia. Então eu acabei tirando esse coisa e agora a gente tem que reagir por imagens mesmo. Mas então, né? A gente foi por esse Grenal, literalmente como? A gente foi com Rocher, Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres, Bernabé, Ronaldo, Paulinho, Carboneiro, Vitinho, Alan Patrick e Borré. Literalmente os 11 melhores. Talvez assim a gente possa pensar sobre Félix Torres, que na minha visão talvez o Vitor Gabriel talvez seja melhor, com mais que os dois ratearam nesse Grenal, né? A gente não possa comentar. A única diferença desse Grenal pro outro é que o Vitor Gabriel jogou de titular e o Félix Torres de reserva. Mas, em geral, foi a mesma coisa do último Grenal, que a gente ganhou de 4-2. Só que aí vocês perguntam, ué, por que mudou tanto o resultado, sabendo que foi a mesma escalação? Claro, né, o Grêmio teve algumas alterações, só que foi a mesma escalação no Inter. Era para ser um jogo mais justo, né? Se o Grêmio ganhasse, por conta das alterações, seria um 2-0, no máximo 1-0. Então, né, a gente tem muito erro de tática. Eu vou criticar aqui um pouco do Pesolano, só que eu sei que não é muita culpa dele, por conta que perder um jogador a menos não é por culpa do treinador, é por culpa do mental do jogador, da inteligência do jogador, porque o Bernabé ali foi muito infantil, eu sendo sincero. Eu acho que ele não deveria fazer aquela falta, porque seria melhor a gente recuperar o jogo com 1-0, com 11, do que a gente ficar, tipo, literalmente quase 50 minutos de jogos com a menos. Eu acho que ninguém ia querer jogar com nos 50 minutos de jogo com muito jogador a menos, entendeu? Não tinha muito 60 quase, literalmente. Então a gente só levou na vara, né, praticamente. Então agora a gente vai começar o debate dos melhores momentos do jogo. E aí, né, a gente já vai entrar no primeiro debate desse jogo péssimo pra nós, que é esse cara aqui, que parece que em jogo grande ele gosta de fazer coisas infantil. Sinceramente, não existe alguma coisa que possa se dizer infantilidade de Alexandro Bernabé. O que falar dessa infantilidade, entendeu? O que falar sobre esses erros infantis desse lateral esquerdo, que sinceramente ele não é um defensivo, ele é um pereba defensivamente. Na minha visão, o Bernabé, cara, ele é um cara que deveria jogar como atacante, ponto esquerdo, sei lá, o Carboneiro saiu, entra ele. Ali, cara, é um cara que falha muito, só que aí vocês me falam, quem a gente vai botar no lugar do Bernabé? Aguirre não me passa confiança. Eu, sendo sincero, o Aguirre é um cara que não me passa confiança. Desculpa aí quem acha que ele passa confiança, mas a minha visão, Aguirre não passa confiança. Alisson, eu acho que ainda tem muito que aprender como jogador. Eu acho que é muito infantil a gente iniciar com um garoto da base. Eu sei que ele pode evoluir muito, só que eu acho que jogador de base na defesa, eu acho que às vezes é meio perigoso. O Vitor Gabriel, por exemplo, no início do Gauchão no ano passado, ele brilhou muito, entendeu? Ele foi um cara que
conforme foi passando o tempo, ele foi flopando. Foi uma enganação, muita gente fala isso. Mas então, né, o Bernabé, cara, ele é muito culpado nesse jogo, por quê? Eu não diria que ele foi o culpado principal, eu sinceramente acho que ele não está entre os culpados, na minha visão. Ele, quer dizer, ele tá entre os culpados, só que ele não foi um dos principais culpados no lance que ele faz a falta. Eu acho que há um erro antes dele, que eu já vou comentar daqui a pouco. Eu acho que a expulsão dele foi infantil, não tinha necessidade, só falhou demais e é isso, né? Tá aí minha fala sobre o Bernabé, que literalmente entregou a taça pro Grêmio, né? Se ele não fazer a expulsão, a gente não ia perder o jogo por completo, não. Graças à falha dele. Aí a gente entra em outro cara que foi culpado, né, pela expulsão do Bernabé, que é o Bruno Gomes. Que na minha visão, nesse 2026 ele tá um pouquinho abaixo, não sei se é só eu que estou vendo isso. Claro que ele teve um início de 2026 bom, só que conforme foi passando o tempo, parece que ele tá sentindo, parece a pressão, ele tá ficando um pouquinho pior do que ele era em 2025. Como em 2025 ele foi um cara que carregou muito o Inter, foi um dos melhores daquela... Quando tava todo o Inter abaixo, ele tava carregando o Inter, né? Só que, cara, esse início dele, cara, eu vou ser sincero, não é um início que me agrada. Eu acho que ele tá... como eu posso dizer? Ele tá entregando muito pouco do esperado, entendeu? A gente tá esperando muito coisa e ele tá entregando muito pouco. E aí, cara, a burrice dele custou literalmente também um gauchão, porque ali a gente não pode culpar muito também o Bernabé, porque aí a gente tem que se lembrar do erro inicial. Porque o erro inicial é do Bruno Gomes e do Alan Patrick. Ali a gente poderia ter uma tática deles pensar, bora cruzar na área, que seria o melhor. Só que, claro, né, o Pesolano, ele tem as táticazinhas que não deu nenhuma tática certa, né? Eu, sinceramente, cara, olha, se é pra fazer aquela táticazinha idiota que eles fizeram durante o jogo, cruza na área, entendeu? Que tem mais chance de fazer gol do que aquela jogadinha que o cara toca lá pro Borré. O Borré, cara, é um animal jogando de ponta, entendeu? O Borré teve 50 mil passes de ponteiro. Que esse animal, ele pegou e fez o quê? Ele pegou, levou a bola e tentou passar pelo VR, pelo Marlon e perdia a bola. E aí depois ele fazia um carrinho sem noção. Ou ele pisava na perna desses pateta e perdia a bola. Então, tipo, não tem por que ele fazer jogadinha ensaiada pro Borré, sendo que o Borré não sabia nem cruzar a bola. Borré é atacante, entendeu? Borré é referência. O Borré tá ali pra cabecear a bola. Não pra ficar ali de ponteiro tentando driblar, sendo que ele tem uma péssima condução. Isso foi provado em 2025 várias vezes nas táticas de Ramon, Roger, quando ele tentava pedir a bola. Ele era um animal conduzindo. O Borré é aquele cara que é decisivo. A bola sobe dentro da área, ele broca. E ele tá sendo decisivo nesses últimos tempos. Ele tá conseguindo fazer gols. E eu acho que ali no Grenal faltou uma bola que fosse mais decisiva pra ele, como teve no último Grenal lá do 4-2. Agora sendo esse último 3-0. E aí, cara, a gente perdeu esse jogo, né? Graças a essa falta horrenda que o Bruno Gomes bate na barreira. E após isso sai um contra-ataque do Amusa, onde o animal do Bernabé, ele pega e faz aquela porcaria de falta desnecessária, entendeu? Sabendo que o Amusa poderia perder o gol, entendeu? Se a gente toma o gol, a gente... Cara, olha, sinceramente, eu acho que talvez ainda as pessoas iam culpar o Bernabé. Só que na minha visão, eu acho que seria melhor o Bernabé ter tomado o gol. E talvez o Rocher, talvez até defenderia, porque eu acho que o Rocher é um bom goleiro de mano a mano, sinceramente. Por mais que talvez o Amuso talvez teria mais chance de fazer gol, por conta que o Amuso estava muito lá na frente, poderia chutar antes do Rocher chegar, mas o Rocher é um cara que talvez seja bom de 1 contra 1. Várias vezes ele defendeu nessa temporada 1 contra 1, por mais que ele sofre muito em outros aspectos. Mas é isso, né? Agora a gente vai comentar do primeiro gol do Grêmio. E aí, né, a gente entra no primeiro gol do Inter, que na minha visão foi um dos piores gols sofridos, porque a gente podia se aliviar. De todos os gols, acho que esse foi o gol mais, que eu posso dizer, porque o Inter mais entregou. Por mais que todos os gols talvez tenha alguma coisa que poderia ser salvo, esse o Borré entregou de bandeja, entendeu? Porque, eu não sei se vocês perceberam, mas no primeiro gol o Borré, ele tenta despachar a bola pra frente, só que ele dá uma assistência pro namorado. Ele devolve a bola pro namorado, e aí, cara, ali o namorado só pega e puxa pro lado e chuta lá. Foi um golaço? Foi, tá? Eu sou um cara que sou realista. Eu falo que foi golaço? Foi. Na minha visão foi, então eu não vou criticar. Foi um golaço sim, só que teve um erro do Borré. Porque o Borré literalmente dá uma assistência pro namorado. Eu já falei as críticas que eu quero dar pro Borré. Já falei que eu acho que foi um jogo que o Borré queria dar uma de ponteiro, sendo que ele não tem uma boa condução, isso já faz tempo.
Toda vez que ele tentava, ele perdia a bola, ou ele tentava dar um cruzamento que batia na perna do Marlon, do Vierre ou do Gustavo Martins, e ele não conseguia criar nada. Sendo sincero, ele não conseguiu fazer nada mesmo. Só entregou a paçoca, entendeu? Não fez nada, fez uma assistência contra, só isso foi a participação do Borré. Fez um jogo bizarramente ruim. Então agora vamos pro próximo. O segundo gol, ele não teve uma culpa de quase ninguém, né? Porque a gente tomou gol literalmente nas costas, a gente tava tomando contra-ataque de todo mundo. Claro que teve uma culpa porque nossa zaga era uma tartarugagem, e eu decidi botar o Félix Torres mesmo, que entre ele e o mercado que entregou mais a paçoca, em geral foi o Félix Torres, né? Fazer o quê, né? Pegou de brinde, triste mesmo. Né? Fazer o quê? Mas, né, o segundo gol é o que menos tem rapadurado, porque o Grêmio recupera uma bola que eu não me lembro quem que perde, foi o Félix Torres. Foi o Félix Torres ou o Paulinho, eu acho que chuta a bola e rebate, não, eu não sei em quem, eu acho que rebate no Arthur ou no... Ai, eu não vou me lembrar quem que rebate, eu sei que aí a bola rebate e aí sobra pro Carlos Início que toca pro Amuso nas costas, eu acho que é isso, né, eu não vou me lembrar. O segundo gol ficou em branco na minha mente, sinceramente. E aí o Amuso faz o gol, né, faz o básico, toca de ladinho. O Rocher não tinha muito o que fazer, né, o coitado do Rocher... Não, esse foi o jogo que o Rocher literalmente ele sofreu por culpa dos seus companheiros de erros adversários do próprio time. Que o Félix Torres é uma tartaruga, o mercado é uma tartaruga, a gente não tem zagueiro veloz, nossos zagueiros são tipo tudo tartaruga, qualquer bola nas costas eles perdem. É foda mesmo. É foda esse time aí. Foda mesmo. Mas, né, é isso. Se ferramos, né, a Muso fez mais um gol em Grenais, né, foi complicado esse segundo gol. E aí, né, a gente vai entrar no terceiro gol, né, essa imagem sendo do Grenal do ano passado, eu acho que no primeiro Grenal do ano passado, de 25. E aí a gente entra no erro de Vitor Gabriel, que entrou para recuperar, e vou ser sincero, um dos erros do Pesolano, não sei se vocês podem jogar meu pensamento, só que eu acho que o erro do Pesolano foi manter todo o primeiro tempo, jogar com... como eu posso dizer? Jogar todo o primeiro tempo com um zagueiro a menos. Eu acho que ali, cara, é um erro dele. Na minha sincera opinião, eu acho que ele tinha que já botar o Aguirre. De um jeito ou outro, a gente tinha que botar o Aguirre mesmo, que aí a gente pelo menos conseguiria recuperar um pouco da zaga. Eu acho que ele foi uma falha do Pesolano, porque eu acho que se a gente joga com dois zagueiros, eu acho que a gente com dois zagueiros, não, se a gente joga com uns quatro, tira o Vitinho, sei lá, alguém, por mais que o Vitinho tava recuperando muito bem, eu acho que a gente perde muito foco. Eu acho que a gente pelo menos não iria tomar um dos gols, eu acho, tendo algum zagueiro. Ou também não, né, porque o Aguirre é uma tartaruga, então, tipo, não muda muita coisa. Só que o terceiro gol, a gente percebe o quão avassalador foi o Grêmio ontem. Porque o principal jogador do Grêmio, do Inter, aliás, perdão, um erro, o Alan Patrick, a gente inicia um erro com ele. Sim, porque o Alan Patrick, ele tenta enfeitar dois caras do Grêmio em plena frente da área. E ele entrega a paçoca pro Amuso, porque o Amuso toca pro Carlos Vinícius, e aí vem a culpa do Vitor Gabriel. Porque a bola bate na trave, só que o Vitor Gabriel, ele estava em contramão. Só que aí, cara, aí eu que sou um protetor dele, acabo não podendo proteger ele. Porque, cara, ele foi em contramão, o animal. E aí, ele, em vez de ele conseguir se salvar, vendo que ele estava em contramão, o animal, ele empurra a bola para dentro do gol. Porque a bola rebate aqui. E aí ele tenta salvar, só que o problema é que a bola já tinha entrado, entendeu? Ele poderia ter salvado muito bem o gol, só que ele acabou entregando a paçoca pro terceiro. Porque se faz um 2-0, eu acho que a situação talvez teria sido um pouco melhor. Só que eu acho que agora praticamente já era, né, o jogo. Aí vocês falam, mas isso não é ser colorado. Eu, né, sendo realista, eu acho que já era. Só que eu ainda tenho fé que possa ter a virada. Eu não duvido de nada. O Inter é um time que pode virar, só que eu acho que o Inter não é um time que se define como o time da virada. Essa é a realidade. O Inter, toda vez que o Inter pega um 2-0, cara, o Inter cansou de ser eliminado. Tipo, o Flamengo ano passado, o Inter perdeu de 1-0. Os caras foram na esperança de virar o jogo de 2-0, a gente tomou mais 2. Então, cara, eu duvido que o Inter vai virar 3-0, tendo um elenco um pouquinho mais limitado do que o ano passado. Então é isso, cara. É isso que eu vim falar. É crítica, é isso, cara. Então eu espero, cara, que eu cale a minha boca, esses jogadores aí do Inter. Que eu espero
Eu tenho certeza que eles não vão calar minha boca, porque são um bando de pernetas, e eu não posso falar porque eu não sou jogador de futebol profissional, então eles também podem calar minha boca também. É isso, então, né? Nada demais, né? É isso. Então ficamos assim, tchau. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Péssimo pra mim. Então ficamos assim, tchau. E o vídeo, meu Deus. Meu Deus.